A sua luz, ela é inegociável. O seu brilho, aquilo que só você tem, que faz com que você transite na vida de forma espontânea, com que as possibilidades se acendam para você, apareçam para você. O seu carisma, a sua alegria de se colocar nas situações, o não medo, né? Ou seja, a naturalidade com a qual você transita, o magnetismo que você exala quando você está no seu brilho pessoal. Mas ao longo da vida acontecem situações que fazem com que o seu brilho se apague. Então você pode estar sentindo que o seu brilho deu uma apagada, ou que até mesmo, Bárbara, eu tô invisível, parece que eu caminho na vida, ninguém me enxerga, né? Que o seu brilho tá bem apagado mesmo, às vezes ele tá só oscilando, independentemente da situação em que você esteja. Vamos entender por que você parou de brilhar. O seu brilho, ele não subtrai ninguém. O seu brilho, ele é algo seu. É a sua motivação de estar vivo, é o seu elan vital, a sua criatividade, a sua naturalidade mesmo. Você é natureza, né? Deixa a artificialidade para IA. Você é um ser natural. Então você naturalmente, como um gatinho, um cavalo, uma planta, você exala vida. E você não deve pedir permissão para ser quem você é. Mais uma vez, isso não tem nada a ver com subtrair ninguém ou atacar ninguém. Não, 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 não. Muitas vezes, quando a pessoa vai se posicionar e ela está fora do brilho pessoal, é como se fosse um ataque, né? Não, não é disso que a gente está falando aqui. É do seu direito de se sentir bem no seu corpo, com a sua energia, com a jornada que você escolheu para você. Quando a gente está no nosso brilho pessoal, as coisas que querem montar na gente que vem da Matrix, né? Como culpa, medo ou outras programações, ou sensação de inadequação, de que você está errado, de que você nunca está pronto, de que você não está preparado, essas coisas não conseguem montar, gente, porque a gente está no nosso brilho. Mas como vivemos num mundo em que a Matrix está em tudo, a espiritualidade está em tudo também, a natureza de quem somos está em tudo, o eu natural, o self está em todas as coisas, mas também temos a Matrix infiltrando, né, em tudo ali, que é esse mundo artificial, dessas crenças, desses pensamentos, limitantes. Então, como a gente vive nesse mundo que é ambíguo, que tem também esse lado dessa construção de controle, é muito fácil você sair do seu brilho, começar a se sentir inadequado, começar a se sentir ou velho, ou feio, ou errado, ou que sempre faz tudo e nada dá certo, que tem alguma coisa quebrada com você, ou vergonha, né? Um dia você foi se expressar, você estava muito no seu brilho e você recebeu um deboche, você recebeu uma represália, enfim. Então, a Matrix ela sempre vai trabalhar para diminuir a sua luz. Com uma pessoa brilhando, ela não é controlada. Então, a gente vai ver aqui pontos que ao longo do canal a gente vê em todos os vídeos. Mas hoje eu quis trazer uma conversa mais simples, uma conversa mais tranquila, para lembrar você de acender a sua luz. O primeiro desses 3 pontos que a gente vai ver aqui é muito complicado você brilhar num ambiente tóxico. Então, o primeiro ponto será que você não precisa realmente fazer cortes? Não adianta, gente. Quando a gente vai se desprogramar, a gente tem que fazer mudanças na nossa vida prática. Algumas mudanças, elas são apenas aqui, mas eu vou te dizer que até falando assim, é muito difícil a gente mudar só aqui, porque quando a gente muda aqui, né? Não tem como. Mas, enfim, algumas mudanças a gente vai fazer mais mental. E você, como uma pessoa que busca autoconhecimento, você fica muito, tudo é o meu pensamento, tudo é o meu sentir. Não, o seu ambiente, ele te polui, ele te restringe também, ele te programa. Não porque o externo é mais forte que você, que é o interno, mas porque se você está naquele externo, é porque você está escolhendo estar ali. Entende? O meu externo tem muito poder sobre mim, então, Bárbara, eu não sou nada. Não, é porque você está se pondo ali, visto que você é um adulto, porque outros programas não é para criança, né? Então a gente fala aqui 21 anos para cima. Eu sei que tem gente bem novinha que segue, tudo bem, mas geralmente é 21 anos para cima que a gente está conversando. Então, se você é um adulto,
Você tem um poder de escolha na sua vida. Às vezes não é um poder de escolha total, porque o seu financeiro, enfim, sua independência ainda não é total, mas você tem um poder de escolha. Então, se você tá naquele relacionamento, se você tá naquela situação tóxica mesmo, gente, como você vai brilhar? Experimenta você ir num lugar que só tem gente de baixo astral, que só tem gente invejosa, que só tem gente negativa e ficar sendo lindo e gostoso e maravilhoso ali. Você tá no lugar errado. Você vai receber o feedback errado e você vai achar que você é errado. Porque você vai falar assim, peraí, todo mundo apontando o dedo pra mim. Não é isso que é o bullying, por exemplo? Você tá ali só na escolinha, bonitinho, tá na 8ª série, na 3ª série estudando, mas tem 20 coleguinhas debochando, falando que você é feio, falando que você é burro, falando que você é uma vergonha, rindo do seu cabelo, sei lá, da sua espinha. Então, você é 1 contra 20. Aquele ambiente é tóxico, aquele ambiente é errado, né? Não deveria existir mais. 1 contra 20, você começa a achar que você está errado. Principalmente quando você é criança. Que você não tem poder de escolha. Seu pai e sua mãe te colocaram naquela escola. Você tem que ficar lá. Mas a gente está falando para adulto. Então você, adulto, já começa a perceber. Se você brilha nos lugares errados, em que ninguém, ou a esmagadora maioria, não vai reconhecer o seu brilho como algo bom, sai daí. Você não vai sair daí porque você está com medo das pessoas. Você não vai sair daí porque você está com medo de urucubaca. Você vai sair daí porque não está no seu nível vibracional. É burrice. A pessoa que se espiritualiza muito, gente, ela se espiritualiza muito assim. Ela ainda está nas fases da busca, né? O buscador do autoconhecimento. Ela começa a entender que tudo é ela, né? Só que esse negócio de que tudo é eu tem que ser mais profundamente elaborado, tá? Porque tudo sou eu, vira culpa. E vira, eu serei forte se eu aceitar ambientes tóxicos. Quem nunca? Porque a pessoa narcisista, a pessoa tóxica e abusadora, quando você demonstra uma sensibilidade, ela fala, nossa, você é muito fraco, você é muito fraco. Por quê? Porque convém a ela que você acha que você é o problema. Porque se você achar que você é o problema, você vai ficar aturando, fazendo você de recipiente de dejetos, né? Porque tem um narcisista que quer sugar, tem um narcisista que quer jogar os fardos. Geralmente são as duas coisas que a pessoa faz. Ela te exaure para depois te sugar. Não é assim? Então é claro que vai falar, nossa, você é um fraco. Você é um fraco, você não aguenta nada. Porque ela tá falando, você tem que me aguentar. Eu não me aguento, eu narcisista eu não me aguento. Eu preciso de outras pessoas. Você percebeu que o narcisista ele não fica com ele. Ele precisa de outros. Geralmente pessoas empáticas. Sempre pessoas sensíveis e empáticas. Porque eu tô traçando esse paralelo aqui. Com a toxicidade, com o narcisismo, para te dizer que esse primeiro ponto é corte essa relação. Saia desse lugar. Ai, Bárbara, eu não consigo ainda, eu dependo desse emprego. Eu entendo. Não é sempre que dá para fazer assim. Mas trace um plano. Trace um plano. Melhora esse currículo. Manda para outras empresas de boca fechada. Consegue uma outra situação e sai. E não fala que conseguiu uma outra situação. Mesma coisa um relacionamento. Não vai falando, um dia eu vou te deixar. Não seja burro. Né? Quieto, calado. Arruma a sua vida financeira. Sai. Arruma um advogado, uma advogada, se o bicho estiver pegando mais. E sai. Em algum momento você vai sair. E não fala que saiu porque ganhou autoestima. Não fala que saiu porque tá com outra pessoa. Só sai. Sai. Se for muito brabeira, conversa com o meu advogado. Porque eu sei, gente, que tem situação muito punk. Então, às vezes eu dou exemplo aqui e a pessoa pode ficar mal porque, Bárbara, eu não consigo, não quero que ninguém fique mal. Tá? São vários anos, são 11 anos de desprogramação, mas de atendimento com o tarô que veio antes disso, uns 16. Então já passou milhares de pessoas, eu sei a realidade das pessoas. Tem gente que tá muito bem, tem gente que tá desafiador.
tá bom? Então, esse primeiro ponto é: você não é forte quando você fica aguentando ambientes e pessoas tóxicas. Você está sendo usado. Você está achando que você é forte se você aguentar. Seu corpo já te avisou que não presta. Suas sensações todas já te avisaram que não presta. Mas, né, tem uma manipulação e você fica. Ou tem uma sensação de impotência que faz com que você fique. Sai daí. Então, o primeiro ponto é cortar a toxicidade do ambiente das pessoas. Não tem jeito. Tem que cortar. Você vai precisar, talvez, de um plano. Você vai precisar, talvez, de um amigo, um advogado, como eu falei, alguém. Você vai sair. Tenha certeza que vai sair. Não é sinônimo de força ficar aguentando. O segundo ponto, gente, é que quando a gente sai de ambientes, pessoas, relações tóxicas, ou que realmente sempre, né, abaixam seu brilho, cortam a sua luz, as pessoas saíram do ambiente, você saiu do ambiente, mas continuou no seu sistema, que são as benditas programações limitantes. São os programas, continuam rodando. Então, quando você sai de uma situação tóxica, de um ambiente tóxico, que tirava a sua luz, que tirava o seu brilho, que você não podia brilhar, você vai perceber que você não sabe ainda brilhar, ou que você se desacostumou a brilhar. Por isso que é importante algum processo para você se desprogramar. Você já faz isso aqui assistindo os vídeos do canal. De repente você já é aluno da escola Desprograma, isso eu fico muito feliz. Mas não precisa ser só aqui, professora. Tem livros, tem outros professores, tem até terapeutas, psicólogos, realmente, se você se identificar com uma linha assim, sabe? Vai trabalhar a desprogramação das suas crenças. Porque cortei com fulano, saí do lugar. Mas tudo que foi falado, tudo foi impregnado na minha energia. De repente, você precisa fazer uma limpeza energética. A desprogramação, gente, são de padrões mentais, mas esses padrões mentais, você já percebeu que a mente, onde está a mente? Você sabe onde está o seu cérebro, né? O cérebro está aqui dentro, tem um cérebro. Mas o cérebro não é a mente. O cérebro é essa máquina de sinapses, mas a mente, onde está a sua mente? Então, onde você acha que está a sua mente? Está só no seu cérebro? Não. A sua mente está no seu corpo todo, em todas as terminações nervosas. E a energia que aquela pessoa tóxica ou aquele ambiente abusivo trouxe para você está no seu corpo, está na sua aura, está na sua energia. Às vezes ele ficou impregnado na sua casa, se foi um relacionamento de uma pessoa que morou com você, e a pessoa saiu, então ficou nas paredes da casa. Então você vai fazer uma limpeza do ambiente da sua casa. Você vai fazer uma limpeza no seu corpo físico e energético. E também você vai fazer uma limpeza nessa programação. Você precisa voltar. Algo que eu acho muito interessante é você voltar naquele momento da sua vida em que você estava brilhando. E não colocar eu estava brilhando porque eu não tinha vivido isso com essa pessoa. Não. Vamos entender de forma mais inteligente. Por que eu estava brilhando? Foi porque esse cara entrou na minha vida, essa mulher, e aí eu perdi meu brilho. Pergunta direito. Por que eu brilhava antes? Como que eu me sentia quando eu estava brilhando? O que eu fazia quando eu estava brilhando? Quem eu achava que eu era quando eu estava brilhando? O que eu deixava de fazer quando eu estava brilhando? É essa a investigação. Né? Porque eu sei que você sabe que foi depois daquele turning point, que foi depois daquela situação que deu aquela virada. Com aquela pessoa, com aquele trabalho, com aquela experiência que você viveu. Mas e antes? Bárbara, antes eu era outra pessoa, porque eu comecei a namorar o fulano, a fulana. E eu comecei a aceitar umas coisas que eu não aceitava. O que você não aceitava antes? E aí você vai se posicionando naquele status quo, você vai se posicionando naquele nível energético de quem você era quando você estava brilhando. Isso é muito útil, isso funciona demais. Bárbara, eu só brilhei na época da faculdade. Eu tenho 59 anos e só quando eu tinha 22, 21 que eu brilhei. Porque sei lá, porque a vida era mais leve, porque eu não tinha preocupação com o filho velho, porque eu me senti livre. Como se sentir livre agora? Então, é a liberdade. Se você se sentir livre, você volta a brilhar? É isso? Tem gente que vai ser a liberdade. Depois que fizer essa investigação, vai perceber. Tem gente que quer se sentir jovem e a pessoa vai falar, nossa, mas não tem jeito, não. 59 anos, como é que eu vou me sentir jovem? E aí eu tenho uma coisa para te dizer. Com 80, você vai olhar para o seu eu de 59 e vai falar, eu era uma menina, eu era um garoto. Assim como, não é? Você com 30
Você lembra que com 22 você estava tendo crise, que você estava velho? E você fala, meu Deus. E sempre é assim. Se sempre você olha para o passado e acha que você está mais novo, porque é a verdade, como é que pode você achar que você está velho agora? Né? Se sempre vai ter uma versão de você mais velha, até que ela não exista mais, mas aí quando a sua versão mais velha não existir mais, você não vai ter que preocupar com isso. Você já vai estar em outra situação. Isso aqui nem se aplica mais, não é? E aí, da mesma forma que você vai fazer, então, essa investigação de quando você se sente no seu brilho, quais que são as sensações, emoções, características que você precisa, que vão fazer com que você volte a brilhar e trabalhe nelas. O terceiro ponto, ele é conectado nesse, como, né? Um conecta ao outro, que é o quê? Observe se você não está se escondendo por medo de ser atacado. Você entende? Porque você pode, número 1, cortar as pessoas dos ambientes tóxicos. Número 2, fazer essa análise e entender quais são as sensações, as virtudes, as potências que te colocam no seu brilho. Mas, se você continua com medo de tirarem o seu brilho, você não brilha. Ai, Bárbara, eu cortei as pessoas. Eu entendo que é quando eu me sinto livre, mas eu não estou me posicionando como essa pessoa livre, porque pode vir de novo, pode vir o ataque, já me atacaram no meu trabalho. Vira e mexe, gente, eu atendo pessoas que o ambiente de trabalho, principalmente o ambiente corporativo, mas vários, é bem tóxico, assim, né? Tem a questão da concorrência, da competição demais, uma falsidade, puxação de tapete. E a pessoa fala assim, ai, quer saber? Eles até me chamaram para um cargo superior ali, mas como é que eu vou? Sabe? Me transferiram de setor, mas como é que eu vou? Se foi um complô para me tirar, eu vou para um outro setor com outras pessoas, vai acontecer a mesma coisa. Porque eu me destaquei na empresa, porque eu sou uma pessoa proativa e vai acontecer de novo. Então eu prefiro ficar home office, não pegar o cargo. Vocês entendem? Então, é o medo, é o receio de vir a inveja, de vir a puxação de tapete. É o medo da Matrix. É o medo das sombras de pessoas recalcadas. O que é a Matrix, gente? É o recalque para o controle. A pessoa que ela tem uma potência espiritual, e quando a gente fala de espiritual, vocês já sabem, é natural, é o self, é o seu eu verdadeiro. Então a pessoa que tem uma potência verdadeira, ela não quer manipular ninguém. Você já viu uma pessoa realmente potente? Quero ver se você entende o que é potência, tá? Uma pessoa realmente livre, uma pessoa realmente potente. Ela quer manipular o outro. Ela cria a realidade dela. E por ela criar a realidade dela, isso é o brilho. Por ela confiar nela, por ela criar a realidade dela, ela não precisa de nada nem de ninguém. Ela troca. Precisar? Não. Não tem desespero. Uma pessoa que está no seu brilho, ela é magnética natural. Ela não tá, eu vou fazer todos ficarem aos meus pés. Ela não tá nisso. Ela não tá precisando de nada. Não é altamente atraente uma pessoa que não precisa. Só que você acha que a Matrix deixa isso acontecer? Não, você precisa de alguma coisa e eu vou te dizer. Você não é tão legal assim, você não erra. Eu vou te dizer o que você precisa. Você precisa se encolher. Você precisa se adaptar. Você precisa precisar da gente, da nossa aprovação, né? Então a pessoa chega, como eu falei no primeiro ponto, chega brilhando num ambiente tóxico. Você acha que você vai ficar nesse brilho? Precisa da gente, você precisa da gente, você não é nada sem a gente. Isso tem energia de inveja, né? Isso é a própria inveja, eu vou te diminuir. Você não pode ser autoconfiante, né? Então é isso, você saiu desse primeiro ponto, tirou as pessoas dos ambientes tóxicos. Você finalmente entendeu como se desprogramar, quais são os pontos que você precisa reativar, mas você não reativa esses pontos. Por medo. E você tá com medo de gente recalcada. Como é que vai fazer? O que você vai fazer para voltar a brilhar é realmente ser mais seletivo, ser menos ingênuo. Pô, aí é legal. Ser mais seletivo. Pô, eu percebi que quando eu tô, né,
desfilando linda e glamurosa no lixão, no aterro sanitário, eu vou sair fedendo. Então eu não vou ficar linda e glamurosa no aterro sanitário. Eu não vou dar o ar da minha graça em ambientes podres. Não é por medo, é por alto valor. É porque água e óleo não mistura. Vocês entendem? Ai, Bárbara, então você está dizendo que existem pessoas que são óleo, que existem pessoas que são inferiores? Não. Eu estou dizendo que tem pessoas que escolhem agir de uma forma não virtuosa, desvirtuada. E quando a pessoa escolhe agir de uma forma desvirtuada, você que está escolhendo a virtude, você não mistura. Aquela pessoa, se ela escolher agir de forma virtuosa, ótimo, ela não vai te atacar. Mas não é isso, né? Quando tem inveja, competição, concorrência, mal olhada. Então não é que existem pessoas assim, existem pessoas assadas. É que a pessoa escolhe não agir na virtude. E você vai ficar lá toda virtuosa, dando pérolas aos poucos. Você não vai fazer isso. Né? Então, nesse terceiro ponto, para você parar de ter medinho, não pode ter medinho. Não quero ninguém aqui com medinho de acender a sua luz. Se você acender a sua luz, vem pirilão, pô. Vem, gente. Você atrai, você é muito... delicinha. Você tá alegre, você tá bonito, você tá feliz, você tá realizado, você tá fazendo suas coisas. Você tem problema, como todo mundo, você tem desafio, mas você escolhe botar um sorriso. Isso agride, isso é muito agressivo. Então, é claro, você não vai conseguir evitar. A Matrix vai estar sempre de olho, mas você não vai se voluntariar. Você vai pegar seus 2 pezinhos, você vai caminhar em direção a pessoas que você sabe que são assim. Seja mais seletivo. E não seja ingênuo. Inocência sim, ingenuidade não. Também vou fazer uma camiseta, né? Inocência sim. Inocência é a pureza. Ingenuidade é não aprender com os erros. É acreditar que todo mundo pensa igual a você. Que todo mundo é ético, amoroso, bonzinho, quer ser seu amigo. Não é. Exatamente por causa das sombras recalcadas. Então, esse terceiro ponto é que você ficou com medo de vir chumbo grosso, de vir, entendeu? De vir ataque. Né? Ai, sempre que eu tô feliz, vem algo... É claro, vem mesmo. Porque ninguém suporta. Porque a pessoa tá numa vibração horrorosa lá embaixo. Vem você numa vibração aqui, a pessoa... entendeu? Nossa, o que é isso? Ai, não consegui nem enxergar. A pessoa vai achar desagradável, insuportável você brilhando na cara dela. Porque ela não quer fazer o trabalho para brilhar. Ela quer pegar o seu brilho. A gente já falou disso em vídeos anteriores. Né? Lá no Instagram eu tenho colocado muito isso. Mas aqui também a gente falou. Então, observou 3 passos. Corta ambientes, relações, pessoas tóxicas. É desafiador, mas você vai conseguir. Segundo passo, entenda que ficou girando aquela energia, aqueles pensamentos, toda aquela programação que a pessoa jogou sobre você. E você não pode ficar reproduzindo aquilo, porque aí você vai estar sendo seu algoz. Então você vai se desprogramar energeticamente, mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Como? Entendendo quando você está brilhando, quando você está exalando luz, quando você está exalando o seu poder pessoal natural, o que é que você precisa? Liberdade, alegria, espontaneidade, sensação de potência, fazer o que você gosta, estar bem com o seu corpo. Você vai trabalhar para voltar a acender a sua luz. E o terceiro ponto é parar de ficar cagão, parar de ter medo. Gente, a Matrix, ela é risível. Ela é risível. É pra você rir. Porque é uma palhaçada. Né? Fora do amor, tudo é burro. O amor é a única coisa inteligente. Vocês já assistiram aquele filme Senhores das Moscas? Senhor das Moscas, né? Eu assisti aquele filme, eu tinha 12 anos. E na escola passaram aquele filme. Claro, eu interpretei com a cabeça de uma pessoa de 12 anos. Mas eu já entendi, eu falei assim, não dá pra entender. Eu, como não tinha conhecimento do mundo, né, que com 12 anos não sabia nada do mundo normal, eu pensava assim, esse filme é uma mentira. Não é possível que essas crianças vão ficar sozinhas nessa ilha e elas vão se matar. As crianças vão se ajudar. Por quê? Porque você vê, na competição, né, fica todo mundo sozinho numa ilha e começa a se matar. Na competição, é burro, porque vai morrendo. E aquela pessoa que poderia te ajudar a fazer uma cabana, caçar um javali, fazer uma fogueirinha, te esquentar à noite, ela vai morrer se você matar aquela pessoa.
Então, a união, o amor, a cooperação é um sistema inteligente. É inteligente. Eu tô numa ilha deserta com algumas pessoas, vamos todo mundo cooperar. A gente vai formar uma pequena comunidade, todo mundo vai ficar vivo. Um caça, o outro pesca. A gente se esquenta à noite com o calor do nosso corpo. A gente faz fogueira. Um é bom nisso, um é bom naquilo. E todo mundo fica vivo. Inclusive eu. Agora eu vou sair matando. Pra eu ficar sozinho na ilha e morrer. Sem ajuda, né? Então, assim, fora do amor, tudo é burro. Então, na competição, no mata-mata, tudo é burro. Mas não existe esse entendimento quando o nível de consciência é muito baixo. Ou é eu ou é você. Pô, se formos nós dois, a nossa qualidade de vida vai duplicar. Né? Mas não. Então, olhe para a Matrix não como algo tenebroso. É algo burro. É algo estúpido. Como diz o meme, né? Eu respeito seu posicionamento, mas é um posicionamento burro. Eu gosto desse meme. Então, fora do amor, gente, tudo é ignorância. Você vai ter medo de ignorância? Não, é que a ignorância, ela tem consequências. Mas se você não for ignorante, se você fizer o passo 1 e o passo 2, você não precisa temer a ignorância alheia, principalmente com essas duas qualidades nesse terceiro ponto. Inocência e ingenuidade não, e sendo bem mais seletivo do que você era quando você caiu naquelas historinhas ali do primeiro passo. Certo? Se esse vídeo te ajudou, gente, dá o seu like, comenta aqui pro engajamento qual desses pontos você acha que você ainda precisa trabalhar melhor, ou você sente que você apagou sua luz por receber tanta trauletada, tá na hora de acender, né? Isso não vale nada. Assista esse vídeo do começo de novo, compartilha com um amigo e curte e hypa, gente. Vamos hypar os vídeos do canal para eles chegarem até mais pessoas. E se você sente que principalmente esse segundo ponto aqui, que é desprogramar de padrões, que você já fez alguns cortes, né? Que você não tem tanto medo, mas você ainda tá nesses padrões limitantes, vem comigo no curso Controle Mental do Método Desprograma, esse curso novo da escola para vocês. Vocês sempre me pediram, professora, quais os exercícios, quais as práticas, quais as técnicas para eu ter controle da minha mente, porque se eu controlar a minminha mente, eu controlo o meu dia a dia, a minha rotina, paro de procrastinar, paro de temer as relações. Então aí está o curso Controle Mental do Método Desprograma-se. Só até o dia 17 de maio tem desconto, viu, pessoal? Porque você vai adquirir o curso quando as aulas ainda não estão liberadas, ou seja, na pré-venda. Quem adquire o curso na pré-venda, é claro, merece um desconto. Então, só até o dia 17 de maio a gente tem um super desconto. O link está aqui, cursocontrolemental.com.br, o novo curso da escola para você, a pedidos das técnicas, práticas e exercícios de controle mental. Um beijo, vejo vocês lá e até a próxima. Após 11 anos da fundação da Escola Desprograme-se, mais de 3.000 clientes atendidos de forma particular por mim e mais de 20.000 alunos em todos os cursos, estaremos finalmente, eu e você, juntos, num compromisso de trabalhar o seu controle mental. Você vai aprender a direcionar e controlar o seu foco para o que realmente importa e usar a sua mente de forma inteligente, eliminando antigos padrões tóxicos e negativos que sabotam o seu caminho. Esse processo vai transformar a sua mente divagante, desfocada e negativa num afinado instrumento de cocriação com o curso Controle Mental do Método Desprograme-se. Através dos aprendizados e das técnicas corretas, você será capaz de retomar a conexão consigo mesmo, posicionar-se de forma saudável nas relações e se realinhar com seu caminho pessoal. Serão 20 horas de puro conteúdo profundo em audioaulas, certificados de conclusão, qualidade de áudio de estúdio profissional facilitando concentração e imersão nas aulas. Se você está pronto para aprender as técnicas e os exercícios que ajudaram a mim e a milhares de clientes e alunos nesses anos sérios de dedicação à desprogramação mental, você será extremamente bem-vindo no curso Controle Mental do Método Desprograme-se. Com segurança interior, é fácil co-criar.